Aqui estamos com o eixo. Vamos colocar dentro. Então ele vai dessa forma. Aí, aqui ele vai bem justinho, tá? A parte do rolamento. Aqui nós temos uma bucha que vai aqui em cima do eixo e logo vem um anel de vedação, tá? Como a máquina gira em sentido horário, essa hélice de rosca aqui, ó, que tem aqui, ó, essa hélice, ela joga o óleo que pega aqui em cima, ela joga para dentro. Jogando para dentro, aí esse óleo tem que ter saído. Uma vez que nós colocamos o eixo, ele tem que ficar levinho, ele não pode ter nenhum ponto de tranco, né? Tem que estar lisinho, tá? Aqui na frente do rolamento tem um furo aqui, ó, tá? Tem um furo, tá? Então nós temos que tomar cuidado quando a gente vai colocar o flange. Esse flange, por sua vez, veja bem aqui, ó, ele tem posição. Esse rasgo ele tem que ficar para baixo. Aí virando a peça, aí a gente já vê que a peça já tem uma flechinha aqui, ó, que ela tem que ficar pro lado de cima, tá? Não esquecer também colocar esse anel de pressão aqui, ó. Ele vai aqui nesse alojamento aqui dentro, tá? Muito importante. Aqui eu estou usando um selante Tech Bond, tá? Vedante líquido, né? Selador líquido, tá? Ele não seca totalmente, tá? Ele também não é um silicone, tá? É especial para juntas. E aqui então, não esquecendo a marquinha para cima. Aí posicionamos aqui. Colocar os parafusos. Aqui quando a gente vai apertar, parafusar o flange, tá? Você sempre verifica se não dá ponto pesado, tá? Aí você vai apertando por igual, tá? Tem que continuar leve, tá? Ok. Tá parafusado certinho, tá levinho. Aí nós observamos que tem uma taca, um rebaixo aqui, tá? E o nosso rotor aqui, tá? Como a máquina gira em sentido horário, se costuma sempre colocar o primeiro parafuso em sentido de giro, tá? Então esse aqui vai na taca, no rebaixo, tá? Dessa forma. Isso, terminamos de apertar. Aqui fica mais fácil daí para a gente girar o volante, né? Para seguir a montagem. Muito importante, qualquer peça que você vai montando, tá? Você já passa um óleo para quando a máquina der a primeira girada, tá? Para não virar seco, porque virando seco ela já logo dá uma riscada e logo pode trancar a máquina em seguida, tá? Isso tanto vale como eixos, buchas, bielas, tá? Capa de biela. Sempre colocar óleo quando vai montar, nunca montar seco. Assim como esse furo aqui que não é rolamento, que é bucha, eu também coloquei óleo nessa bucha antes de introduzir o eixo central. Aí montamos primeiro aqui o quadradinho, né? Botamos o garfo em cima. Colocamos o eixinho aqui vai outro quadradinho aqui dentro. Alinhamos primeiro essa parte e prosseguimos.
Para montarmos o conjunto de garfos, tá? É bom que a gente monta primeiro essa guia aqui, parafusa ela bem. Isso aqui tem que ficar bem leve, tá? Aqui eu deixei o excêntrico, o quadradinho fora, tá? A gente deixou ali fora para ver se aqui não tranca na hora que a gente aperta os dois parafusos do guia dos garfos, tá? Encaixamos novamente o quadrado do garfo. A gente gira para ver se realmente tá bem levinho, sem ponto pesado. Não pode ficar ponto pesado nenhum. Aí em seguida a gente monta o guarda-óleo, né, o raspador, que estão aqui dentro, tá? E passamos podemos usar aqui um silicone, que dá uma vedação boa. É bom usar sempre o silicone neutro, tá? Porque o neutro ele evita de oxidar as peças. Então aqui a gente tem o silicone, né? Observe então aqui, ó, cura neutra, tá? É importante isso, tá? Ele não tem tanto cheiro de vinagre, tá? Então ele não oxida as peças da máquina. Montamos agora a chapa, o dente e a agulha e fizemos a centralização por esses dois parafusos da base. Esses são bem apertados aí, tá? Aqui verificando aqui. Que o dente não está arrastando em nenhum lado. Portanto a agulha é bem centrada, tudo certinho. Agora vamos começar a montar o conjunto do trocador de ponto, tá? Você vai montar nessa posição aqui. Depois vem a parte do rolamento e depois vem outro anel por fora aqui, tá? Então começamos a colocar primeiro essa primeira parte aqui. Aqui também temos o seguinte: a peça gira nesse sentido, né, horário. Então o primeiro parafuso aqui no rebaixo, esse aqui é o segundo, olhando mais de perto. Então primeiro parafuso e o segundo, primeiro no rebaixo. O rebaixo aqui a gente já consegue ver lá dentro. Aqui está o rebaixo, aqui, tá? A parte rebaixada. Agora colocamos a outra parte, seria essa aqui, né? Aí colocamos por aqui. Isso aqui a gente coloca por cima, senão as molas caem fora, tá? Que elas ficam pressionadas contra o eixo, tá? Então, dessa forma assim. Agora eu encaixo ele por cima, assim, faz uma leve pressão, aí eu levo de encontro ao conjunto que a gente já colocou dentro. Encaixou, bem encostado, e daí temos que agora montar a biela, que vai aqui, e essa parte. Agora a primeira peça que temos que montar seria a biela, tá? Essa a gente monta dessa forma, coloca aqui, assim, já entrou. E em seguida, aqui o rolete, né? Ele vai dessa forma aqui. Sempre lembrando, cada rolete que se monta, tá? Põe um pouquinho de óleo para a máquina, a primeira girada que ela der, ela nunca trabalhar seco, porque daí ela pode riscar as peças, tá? E riscando as peças você tem uma facilidade enorme daí de trancar a máquina, tá? Uma coisa muito importante agora, vamos ver, nós temos aqui a chavetinha que vai colocada
justamente nesse alojamento aqui, nessa parte aqui, vamos aproximar um pouco, aqui assim, nesse alojamento, quadradinho aqui, tá? Aí temos que observar o seguinte, ele tem uma curvatura, tá? Essa curvatura, essa parte aqui fica encostando pro excêntrico. Então nós temos que colocar ele dessa forma aqui dentro. Aí o parafuso que pega nessa parte aqui, aqui em cima, aqui, é esse parafuso aqui, tá? Que ele dá mais e menos pressão. E o parafusinho do lado aqui, esse é que trava esse parafuso na pressão certa. Se tiver muito pouca pressão na rotação, a máquina troca o ponto sozinho, tá? Então tem que dar uma pressãozinha aí, tá? Aí o parafuso que pega nessa parte aqui, aqui em cima, aqui, é esse parafuso aqui, tá? Que ele dá mais e menos pressão. E o parafusinho do lado aqui, esse é que trava esse parafuso na pressão certa. Se tiver muito pouca pressão na rotação, a máquina troca o ponto sozinho, tá? Então tem que dar uma pressãozinha aí, tá? Então dessa forma aqui a gente agora introduz ele para dentro, tá? Aí entrou, certo? Aí esse parafusinho ele vai dar pressão na ponta dele, tá? E agora montamos aí a outra peça aqui também. O primeiro parafuso aqui vai no rebaixo do eixo. O rebaixo está aqui. Aqui tá. Sentido de giro, né? Sentido de giro assim, né? Então esse aqui vai no rebaixo. Então montado aí o conjunto, agora vamos verificar como é que ficou essa parte de encaixou. Aqui ó, a travinha encaixou aí, tá? E agora vamos virar para trocar o ponto. Ó, isso aí tem que ir pesadinho, tá? Se for muito leve, aí isso na rotação se desregula sozinho, tá? Então por isso nós temos que daí dar uma devida pressão aqui nesse parafusinho, tá? Aqui ó. Dei mais um pouquinho para garantir. E aí você vem no outro parafuso aqui, nesse lateral aqui, e ele trava daí, para não perdermos a pressão da molinha, sistema de trocar ponto, tá? Então vamos novamente, encaixou, ó, tá mais pesadinho, então não vai se desregular na rotação. Importantíssimo isso aí, tá? Agora vamos seguir montando. Começamos por esse eixo aqui, ele trabalha nessa posição. Então novamente igual, você passa um óleo na peça, tá? Coloca ele dessa forma. Aí vamos montar a primeira peça por dentro. Essa peça daí ela vai colocada aqui. Também coloca-se um óleo e para baixo. Aí esse eixo aqui ele introduz a peça aí, né? A seguir daí a gente monta essa peça. Ela vem aqui nessa bieleta, que é do garfo do transporte, e assim, e em seguida vem encaixada essa peça junto, né? Sempre também colocando um óleo para montar o conjunto.
Aqui eu puxei o eixo de novo um pouquinho para fora, subi aqui esse conjunto, daí fica mais fácil para encaixar esse aqui, ó, certo? Dessa forma, e daí sim a gente coloca ele para baixo e daí colocamos o eixo aqui. Vejamos agora, essa parte está montada aqui, né? Tá certinho já. Tá enganchado aqui. Tá? Aí falta essa peça aqui. Essa peça aqui vem aqui por dentro, tá? Aqui agora chegamos nessa fase de montagem. Engatamos dessa forma. Agora temos que encaixar essa peça aqui, ó, lá naquela bieleta lá do outro garfo, tá? Ela vai ser encaixada aqui pela parte de trás. Viu? Aí encaixamos ela ali, botamos a chave de fenda ali e aqui ela já tá encaixando aqui, ó, encaixou, tá? Agora é só prosseguir e empurrar o eixo por essa peça, então, ali, ó. Viu? Aí aqui agora tá tudo frouxo, né? Aí temos que alinhar e começar a apertar devagar e centrar o garfo, né? Aqui também já encaixou, né? E agora é só terminar de introduzir o eixo e apertar tudo. Agora vamos colocar o anel que vai aqui, que tira folga, né? Então observamos o anel aqui, ó. Tem um lado que ele é bruto e aquele é retificado. Então o lado retificado fica pro lado da bucha, tá? Aqui, ó, dessa forma. Aí, tá? E também colocamos logo outro parafusinho que vai aqui no bracinho do diferencial. Vem aqui. E em seguida apertamos, né? Uma vez montado o eixo aqui, tá? Aí nós encostamos essa peça bem para cá e essa nós já podemos fixar, tá? Pode apertar com força. Aí, uma vez apertado esse aqui, tá? Esse aqui a gente dá um leve encosto que dê para centrar o garfo depois e apertamos o outro aqui também um pouquinho, tá? Só encostar. Antes então da gente fazer a centralização lá do garfo de transporte e o dente, tá? Vamos daí passar aqui um silicone por aqui e montar a parte da frente, flange anterior com rolamento. Aqui nessa janelinha aqui atrás a gente tem um parafuso ali, ó. Esse ali, ó. Vamos soltar ele, que daí a gente solta esse sistema aqui que tem um eixo excêntrico aqui dentro, tá? Isso, afrouxou, tá? E agora vamos observar aqui a altura do dente da máquina, tá vendo? Aqui a parte traseira do dente tá um pouco mais baixa aqui na frente, né? Então aqui girando esse parafuso aqui, esse aqui, aí a gente consegue daí modificar a posição. Aí vejamos lá, vou girar o parafuso lá, o excêntrico, né? Tá vendo? Então ele baixa ou levanta, tá? Então quando eu aciono lá, eu mexo nessa parte do excêntrico aí, ó, tá vendo? O dente sobe ou desce, e daí a gente pode deixar assim numa altura tal que
tanto atrás como na frente, fique na mesma altura, tá? Aí a gente volta e aperta aquele primeiro parafuso que eu afrouxei. Agora já regulamos a altura do dente, mesma altura atrás que na frente, tá? Através do parafuso cêntrico que está aqui dentro. Agora o que temos que fazer? Eu já coloquei aqui na regulagem aqui do tamanho do ponto. Aqui vai ponto menor, aqui bota no máximo. E como nós deixamos os braços desses dois garfos do transporte só encostados, que a gente daí consegue dar uma batidinha e centralizar eles na chapa, tá? Então a gente verifica o dente de trás, se ele não bate aqui na frente e se não bate atrás também. Aqui eu posso levar ele um pouquinho mais para trás. Vamos deslocar ele um pouquinho para trás. Isto. E aqui ficou um espaçozinho bom aqui de 1,5 milímetro mais ou menos. E daí a gente também verifica aqui, acionando o diferencial todo para baixo, tá? E aí verificar se o dente da frente ele não bate na chapa, tá beliscando um pouco, então vamos deslocar ele também um pouco para trás. Acionando de novo. Agora já passa tranquilo, tá? Então essa é a forma certa de centralizar o ponto máximo para o dente de trás e o diferencial aqui todo acionado, não pode bater o dente na frente. Feita essa regulagem, aí nós podemos apertar os parafusos que a gente deixou de antemão um pouquinho encostado somente, tá? Aperta-se esse. Bem apertadinho, né? E depois também tem um de baixo. Aqui o da parte de baixo. Esse aqui. A bomba de óleo também já coloquei de volta no lugar, tá? Aqui vai o parafuso distribuidor de óleo. E aqui mais um outro parafuso. Isso aqui tem uma folga, tá? Então vocês tentem deixar sempre mais próximo para cima, para não termos problema da engrenagem da bomba escapar da rosca sem fim do eixo central, tá? Agora vamos dar pressão naquela chavetinha, tá? Deu uma pesadinha, aí vamos fazer o teste, ver como é que troca o ponto. Tá leve ainda, tá? Então eu vou dar mais apertada, que se isso ficar muito leve na rotação, a máquina desregula o tamanho do ponto, tá? Assim tá bom, tá pesando e não vai sair fora assim. Em seguida a gente aperta o parafusinho de trava desse parafuso que a gente deu pressão, fica do lado contrário. Apertamos esse aqui e esse aqui é o trava. Vamos travar ele. Este. Agora vamos seguir montar a capa aqui da biela da faca. Essa aqui, tá? Aqui a biela a gente nota que tem uma marquinha, tá? Aqui a gente vê melhor aqui tá? Tem essa marquinha aqui, tá? Essa vai pro lado da polia sempre, tá? Ok, estando montada, tá? Sempre temos que verificar se ficou bem levinha, né?
E agora vamos montar a capa da biela da barra da agulha. Esta aqui, né? Também se procede da mesma forma. Aqui a marquinha na biela. Vamos achar ela aqui. Aqui temos a marquinha, tá? Ela também vai ficar pro lado da polia, tá? Pro lado de trás. Pronto, colocamos também a outra capa. E também ficou levinho, sem ponto pesado. Ok. Vamos seguir, montar a próxima. Só para entender, eu montei ela segurando ela por aqui, tá? Aqui assim, e coloquei a capa em cima, tá? Aqui também temos que dar o aperto, logo ela tem que ficar soltinha, leve, tá? E aí agora seria a questão de virar para cima aqui e prosseguir a montagem do eixo do looper inferior, né? Isso, agora puxamos ela para cima. Também sempre coloca com óleo, tá? Aí também aqui na bola a gente também coloca, né? Encaixamos aí dentro. Aqui a marcação outra vez aqui pro lado de trás, né? Certo? Ela combina aqui. Marca aqui tá um pouquinho ruim de ver, mas ela tá bem aqui a marca, tá? Nessa posição aqui, ó. Marca sempre pro lado da polia. Isto, colocamos a biela. Agora vamos montar o eixo aqui, para a gente poder dar o reaperto final, né? E observar que isso fique leve sem trancar. Aí montamos dessa sequência, tá? Aqui nós temos primeiro uma argoela retificada menor, tá? Aqui vem o disco maior. Esse aqui é o rolamentozinho ali, tá? É aquele rolete, que tem os roletes, né? E em seguida outro anel liso, tá? E aqui, aí encostamos pra cá e damos o aperto daí, tá? Sempre tirando a folga aqui, que aqui no lado de cá vem uma argoela e um parafuso ainda, nesse lado aqui, tá? Vai parafusado aqui. Agora, depois de tudo apertado aqui, tá? Agora vamos para montagem aqui da biela e do braço do looper superior. Aqui a peça, né? Aqui novamente. Ela vai montada dessa forma, tá? E observando aqui, veja aqui, ó, a marquinha outra vez pro lado de trás, pro lado da polia, tá? Aqui agora colocamos esse eixo aqui provisoriamente, aí encaixamos aqui e a capa, aí a gente vira a máquina e põe a capa por cima. Essa capinha aqui da biela. Aí eu seguro a biela por baixo para ela não cair. E com a pinça eu posiciono a capa do lado de cima. Aí o segredo está aqui. A chave imantada. Aí eu coloco o parafuso bem certinho lá no seu alojamento. E já parafusamos aí. Encosta os dois lados de leve, gira a máquina para a capa se acomodar, né?
Isso, tá levinha a máquina. Sem ponto pesado, não pode ficar nenhum ponto pesado. E também lembrando sempre colocar um óleo, né, nas partes que você monta. Ok, seguimos aí a montagem. Puxei o eixo para cima. Vamos colocar as peças aqui na sequência. Aí contra o cabeçote vai a arruela retificada. Aí vem esse rolamento agulha e mais uma arruela bem encostado aqui. Aí colocamos em cima essa outra arruela retificada e o anel. Aí vai montado dessa forma. Esse lado aqui. Não esquecer de colocar um óleo, tá? É primordial, tá? Aí já coloquei também no furo da bucha aqui, tá? E vamos montar agora o parafuso aqui que fica do lado de cada eixo, que é o encosto. Daí é tirada a folga, né? Pronto, montamos o sistema aí, tá? Girar a máquina tem que estar bem leve, tá? Aqui por sua vez, tá? Aproximar mais aqui, ó. Eu tô conseguindo girar esse disco, tá? Ele tá sem folga. O outro também. Veja bem lá. Tá? Não pode ter folga nesse conjunto, senão a máquina pode falhar ponto depois. Seguimos a montagem agora, tá? A gente vê que estamos com o comando da faca ainda solto, né? É o parafuso aqui dentro. Esse parafuso aqui, ó. Tá? Aqui, ó. Tá? Então temos que cuidar para não deixar esse braço aqui, ó, muito para trás, muito para frente. Tem que dividir mais ou menos a folga, tá? Para não trabalhar forçado, com a biela trancando para o lado, tá? Para facilitar a regulagem aqui da posição certinha, tá? Vamos colocar o suporte da faca. Aqui vai a mola. Aí nós temos essa bucha, ela vem ao contrário aqui. Aí temos o parafuso que vai aqui. Aí montamos aqui no espaço aqui. Gira para cima aqui. Vamos subir ele o máximo que dá. Então aqui tem uma coisa importante. Eu regulei a faca aqui, ó. Você vê a altura da chapa da agulha aqui, tá? Aqui, a altura da chapa. E a faca, veja lá, ó. Eu deixei mais ou menos esse espaçozinho ali abaixo da superfície. 1 milímetro mais ou menos abaixo, tá? Isso aí é muito importante. Poucos mecânicos se atentam a isso. Porque quando você vai fazer o corte, que a faca superior desce, tá? Ela primeiro empurra o tecido para baixo e depois ela corta. A superior empurra o tecido para baixo e depois corta. Se você deixar no mesmo nível, o que acontece? O resíduo ele levanta e entra por cima e quebra a tua lançadeira, teu looper superior, tá? Aqui deixamos a posição da faca aqui no parafuso, mais ou menos na metade do furo alongado que tem a faca, tá? Antes de regularmos a parte interna lá com a altura da faca. Então aqui apertamos o parafuso do braço da faca e eu regulei de tal forma que a faca superior, tá? Ela transpasse ali, ó, ela vem cortando, tá? Ela tem que transpassar a parte da frente em 1 milímetro, ó, da faca inferior. Esse é o máximo que a gente deixa para não
ter um desgaste tão severo na faca que você sempre afia, que é a de baixo, tá? A de cima também você afia, é uma faca que resiste mais, ela é vidia, né? Aí para isso também tem que ter um rebolo 2 milímetros especial para esse modelo de faca, tá? Então 1 milímetro somente passando da extremidade do corte da inferior. Aí, ó. Agora temos que fixar outro braço, mas aí a gente verifica primeiro se está leve o conjunto da barra, tá? Temos que fixar esse parafuso aqui. Aí é a mesma coisa, aqui ó, tem uma folguinha, né? Então você centraliza bem certinho ali, tá? Ok, já apertamos esse parafuso da barra da agulha. E quando nossa barra da agulha ela descer no ponto mais baixo, tá? Mais baixo ali, ó. Aí deixa aí uma folga de uns 3 milímetros e 3,5, 3 milímetros, tá? Se tiver totalmente no ponto morto, né? Estamos com a máquina aberta aqui, tá? Eu sempre recomendo, geralmente esse aqui tá coberto por silicone, tá? Mas eu recomendo abrir, tá? Que aqui é o retorno do óleo. Muitas vezes vaza óleo por aqui, mas não é retentor. É porque cria-se uma pressão aqui dentro e o retorno não está funcionando, porque esse feltro aqui está prensado demais dentro do alojamento do furo aqui, tá? Porque aqui é o retorno, aqui ó. Esse caninho aqui ó, esse, tá? Aqui observar se sempre também está fechado de silicone para não puxar ar falso. E essa mangueirinha aqui é do retorno do óleo, tá? Então aqui vamos tirar fora, tá? Tá vendo? Tá num bolo, tá amassado assim, tá? Isso tem que ficar um feltrozinho liso aqui dentro. E daí passamos o silicone depois, tá? Como aqui o pavio ele tá muito danificado, tá? Então a gente vai colocar um cordão aqui de algodão, tá? Com auxílio de um arame. Colocamos aqui dentro. Isso, um pedacinho assim tá bom já. Então, cortamos essa extremidade. Isto. Aí, só complementa para ficar rente, né? E em seguida a gente passa um silicone aqui, deixa secar. Porque daí, como não tá mais tão prensado o algodão aqui, aí o retorno puxa bem mais fácil o óleo e não acumula aqui para dar vazamento na barra da agulha, tá? Vamos montar uma polia na máquina, tá? Veja bem o que aconteceu aqui, ó. Aqui, observando aqui pertinho. Tá vendo aqui, ó, o parafuso foi apertado fora de ser rebaixo aqui, tá vendo aqui, ó. Ali, ó, tá vendo? Aí o que acontece? Tu vai querer tirar a polia, mesmo com o sacador, tá? É uma lástima, viu? Aqui também, ó. Tá? Ali, ó. É uma lástima. Aí vai querer tirar, a polia não sai. Aí pega um sacador, o que acontece? Chega a arrancar e quebra a polia. Só porque foi apertado fora do rebaixo, onde é o lugar do parafuso. Aí marca o eixo, cria uma rebarba e você não saca mais. Aí só em pedaço, tá? Então, muito cuidado. Aqui na frente a mesma coisa. Aqui vem o ventilador. E o posicionador que é o... Temos o ímã aqui, tá? A mesma história, tá? Você vai colocar, apertar, tá? Sempre no rebaixo, nunca fora. Então o que eu faço? Eu tiro o parafuso fora, tá? E verifico se está na posição certa, se está no rebaixo. E daí eu posso apertar o parafuso um pouquinho. É apertar de leve, não precisa rachar, porque não faz força isso aqui, tá? É besteira, dá tanto aperto ali e na polia, uma coisa, tá? Isto, vamos agora para fechar a tampa, que aqui a gente já terminou o que tinha para fazer. Vamos colocar a vedação.
Aqui temos uma peça assim bem importante, tá? Isso aqui é o apoio traseiro da chapa de agulha, tá? Ele vai parafusado aqui nessa posição, tá? Aí nós temos aqui um parafusinho pequeno, é um pequenininho, tá? Na parte de cima é um contra-parafuso. E aqui dentro a gente tem novamente aqui uma fenda onde que regula daí a altura onde ele apoia embaixo para dar o suporte na chapa, tá? Já vou mostrar como é que vai ficar. Então aí, aqui está o parafusinho, tá? Então eu rosqueio ele para a direita, então ele vai apoiar embaixo. Veja lá a chapa como ela sobe, ó. Tá vendo, ó? Então à medida que eu encostar e o parafusinho trancar, aí a posição, aí já dá o apoio certinho aqui debaixo da chapa ponta daí, tá? E agora só preciso colocar o parafuso pequeno que é o trava. Esse parafusinho pequenininho aqui. Ele é pequenininho, fácil de perder. Aí coloco ele aqui. Já está encostado. Encostou, dou uma encostadinha. Ele trava daí o de baixo, que dá o apoio, né? Primeira coisa agora, vamos começar a regular. Vamos deixar mais ou menos a altura da barra, da agulha, tá? Aí 9,5, 9,7 de altura, tá? A barra toda para cima, tá? Ok. Aí o looper todo recuado, uns 3 milímetros e pouquinho, né? 3,2, 3 mais ou menos. Isso varia, tá? De máquina para máquina, tá? A altura da barra, ela ficou com 11, começamos em 10, né? Eu consegui levantar mais, porque a barra muito entrando demais na chapa, acaba dando laçada demais e também falha muito fácil, tá? Observamos agora a passagem do looper inferior na agulha, tá? Isso aqui é muito importante, veja bem, ó. O deslizador está encostando na agulha embaixo, tá? E quando a ponta do looper chega na agulha, tá? Observamos aqui, ó. Ó. Tem uma folga, a ponta do looper com a agulha, tá? E aqui ela tá apoiada, tá vendo? Então isso aí é muito importante para não criar rebarba na ponta do looper, né? E assim teremos um funcionamento perfeito. E a ponta do looper passando mais ou menos na metade ou um pouquinho abaixo da metade da cava da agulha. Agora a regulagem aqui do braço. Aqui esse conjunto eu regulei um pouquinho mais para frente, tá? Dá até para ver pelo parafuso aí eu subi mais para cima também, né? O bloco. Para o looper avançar um pouquinho mais, tá? Porque como se trata de uma máquina BK, então tem que ter um transpasse legal aqui, ó, tá? Vamos observar também na parte de trás da máquina aqui. Aí. Aqui é o importante que a gente tinha que enxergar, ó. Tá vendo? Passa perto, né? E quando o looper vem de novo, ele passa bem pertinho da cabeça do looper inferior, tá? Assim e assim. Ficou boa a regulagem. E também é importante aqui, ó, a gente vê quanto é que o nosso braço ele desce aqui, tá?
vendo? Ele ainda fica dentro do... Ó, não fica rente, aí vai ficar o que? 1,5 mm, 1,5 mm, vamos dizer, até chegar o final da parte retificada da haste, tá? Que é essa parte aqui, mais ou menos até aqui, que chega pertinho da bucha lá, né? Da parte oscilante aqui. Observamos aqui a distância mais ou menos do looper aqui no suporte. A gente começa geralmente no meio e daí a gente vai adiantando ou atrasando aqui o sistema pelo lado de dentro, tá? E temos que fazer de tal maneira que passe um looper com o outro ali, ó, sempre com uma folga, né? E para um não bater no outro, né? E a hora que chega totalmente em cima, que a agulha também passe perto aqui do looper, tá? A passagem aqui do looper superior com o inferior, ele passa bem atrás da cabeça. Deixa um espaçozinho aí de 0,3 décimos mais ou menos, tá? E quando chega em cima na agulha, a agulha também passa perto do looper aí, 0,5 mais ou menos de distância, tá? Aqui observamos que a altura do dente você deixa até o final da cerilha, né? A parte mais funda do dente, tá? Deixa ela ficar rente quando o dente sobe todo, tá? É o suficiente, tá? Agora, com a máquina montada, vamos finalizar. Montamos o cárter da máquina, colocamos a tampa, passamos uma camada fina por baixo e por cima da junta e vamos colocar o cárter. Antes de colocar os parafusos, tá? A gente coloca aqui um silicone aqui e em seguida põe o parafuso. Aí não vaza também pelo parafuso, fica bem vedado. Antes de montarmos essa tampa, fechar ela, tá? Não se esqueçam que aqui nós temos parafusos que pega aqui para travar aqui o painel, tá? Que é esse parafuso aqui e esse ali, tá? Então montamos primeiro a parte traseira aqui, aí facilita. Colocamos o motor primeiro, tá? Aqui temos que ter bastante cuidado, tá? Através desses 4 parafusos, eles dão um pouco guia, tá? Mas a gente depois tem que verificar certinho se o rotor, tá? Ele não fica arrastando na parte do enrolamento do motor, tá? Temos que ter muito cuidado com isso, tá? Aí a gente dá uma leve pressão nos parafusos, tá? Aí usamos um pino, aí podemos aí bater na posição até centrar bem, tá? Vejamos bem aqui, ó, já em todas as áreas para ver se está igual, tá? Bem centradinho, tá? Para não termos problema de ficar arrastando e depois queima o motor, né? Encaixamos primeiro o painelzinho fora, em seguida daí colocamos no lugar. Encaixado aqui tudo certinho, agora vamos colocar no lugar. E devemos ter muito cuidado para não trancar nenhum cabo para que venha cortar algum fio, tá? Você tem que tomar bastante cuidado, tá? Muito importante, cada peça que nós montamos, sempre que nós vamos verificar se está tudo leve, se nada está atrapalhando. Esse parafuso aqui a gente aperta de leve, aperta em X, tá? Esses que fixam a caixa, né? Depois de montado, tá? Aqui
você regula adiantando e atrasando esse volante. Aí você faz a parada da agulha. Ela para dentro, depois sobe. Ok, fechamos as tampas. Aqui, contador, tudo. Vamos para colocar na mesa de teste.